Oi, poderosos! Estamos hoje aqui com mais um episódio do Cê Pode Podcast. Você pode ser o que você quiser ser. E queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que são eles: Sonho Imóveis Planejados, Uli Baby e Cia e Vencer Alta Performance. E hoje estamos aqui recebendo uma convidada muito especial, ela que é referência na pediatria, a doutora Cláudia. Ela tem 54 anos, é nascida no Rio de Janeiro, mora já há alguns anos, ela vai contar aqui para nós a história dela. E o hobby preferido dela atualmente é cuidar dos netos e estar com os netinhos dela. Doutora Cláudia, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, viu? E a gente vai começar perguntando em que ano e por que você escolheu Canarana para morar. Você que, pelo que a gente viu aí, é carioca, né? Veio de longe. Muito obrigada pelo convite, né, de estar aqui com vocês, duas meninas maravilhosas, né? E a frase que vocês falaram, a gente pode estar aonde a gente quiser, é uma verdade muito grande, tanto que eu estou aqui, né? É verdade. Para eu contar um pouco como eu cheguei aqui, eu vou ter que contar um pouco da minha história de lá, né? Eu venho de uma família de classe média baixa, meu pai era militar, minha mãe professora. E eu perdi meu pai aos 11 anos e a minha família se resumiu a minha avó, minha mãe que era filha única, e meu irmão e ela. Então eu já vim de uma família matriarcal, né? E minha mãe, por ser professora, a única coisa que ela conseguia nos dar era estudo para ter uma profissão. Então eu cresci escutando que eu tinha que estudar para ter uma profissão, que eu tinha que estudar para ter uma profissão, que seria a nossa liberdade. Nós não iríamos ser herdeiros, né? Olha, não vou ter herança, eu vou dar a liberdade de vocês terem uma profissão. Então isso fez com que eu entrasse muito cedo na faculdade. Aos 17 anos eu passei na Federal de Medicina do Rio de Janeiro, porque não tinha outra opção. Minha mãe não me dava outra opção, era estudar. E isso eu devo muito a ela, né? Mais ainda a minha avó, que era uma mulher analfabeta. Ela era analfabeta, Cássia. E ela não escrevia, nada. Escrevia. Quem alfabetizou a minha avó foi a minha mãe. Ela não escrevia, não lia, e ela formou a filha dela professora. Olha só. Então, a única da família, a primeira pessoa da minha família, por parte da minha avó materna, que teve um nível superior, foi a minha mãe. Fez, né, nível superior para, acho que foi desenho geométrico, uma coisa assim. Então, isso vem passando de geração, essa mulher forte. E aí eu passei na Federal do Rio de Medicina. As faculdades federais, elas são todas feitas dentro de serviços públicos, então a gente aprende realmente o que é a enfermidade, o que é a pobreza atrapalhando, né, o lado social atrapalhando o organismo da pessoa. E eu me identifiquei muito com a pediatria, primeiro porque eu tive os meus 2 filhos durante a faculdade, né? Eu casei muito nova, eu casei com 18 e logo já tive a Amanda, depois logo já tive o Matheus, e foi uma loucura, né? Foram 6 anos de faculdade e 4 anos de filho já, né? 2 aninhos juntos. Mas graças a Deus, nessa época eu tinha minha mãe ainda lá, minha avó, e foi tudo muito loucura, mas muito bom, né? Foi muito intenso. E na nossa família também, nós somos cristãos e nós tínhamos um orfanato e um asilo que a gente ajudava muito. Então eu cresci indo fazer aos domingos, indo fazer caridade, né? Indo para o asilo, indo para o orfanato. Tanto que eu tinha um grupo de teatro infantil que eu participava, fazia peças tanto no asilo quanto no orfanato. Então isso veio juntar, né? Esse ato de cuidar veio juntar com a medicina. E aí, lá no hospital que eu fiz residência de pediatria, que é o Hospital dos Servidores do Estado, é um hospital dentro de um local que é uma favela e muita baixa renda. E lá tinha um escritório de advocacia lá próximo, que era perto do centro do Rio, que fazia Médicos Sem Fronteiras, mandava médico e profissionais da área de saúde para a África, para onde tivesse acontecendo, né, alguma desgraça, alguma guerra, e também parte, né, da política exterior, e também para o interior do Brasil, fazia um intercâmbio de profissionais. E eu sempre olhava e via, ficava aquela vontadezinha de ir pra África, né? Se eu não tivesse meus filhos, se eu não fosse casar, se eu não tivesse minha mãe, que a minha família era tão pequenininha, né? Não pra tinha deixar, coragem, né? Eu não vou não, mas eu ficava sempre com aquele pezinho, aquela vontade de ir. Infelizmente, em 1998, minha mãe veio a óbito, teve um câncer, veio a óbito.
E aí eu me vi nessa situação, né? Fiquei com a minha avó teve Alzheimer, trouxe para cuidar aqui. E, assim, com 10 dias após a morte da minha avó, eu fui lá voltei a trabalhar, da minha mãe, aliás, e fui lá nesse escritório conversar com um advogado. Um dos advogados lá, né? Pra ver como que era isso, né? Aí eu falei, mas eu tenho que ir em comboio, tem que ir eu, meus filhos, meu marido, minha avó, que tem Alzheimer. Aí ele, não, mas né, a gente faz contato com prefeituras e é tudo legal. Na época não tinha internet, eu não tinha noção do que de como era aqui, a cidade. Como que era a cidade, como que eram as cidades, né? Eu tinha que, na verdade, confiar naquele escritório. Mas como eu já conhecia há 5, 6 anos ali o escritório, e a gente tinha alguns conhecidos que iam, voltavam, né? A gente sabia que não era uma picaretagem. Aí o primeiro contato que ele trouxe para nós, na época, era a cidade de Terra Nova do Norte. Eu nem vim para cá, na verdade. Então, em agosto de 1998, fui para Terra Nova do Norte, teoricamente para trabalhar só com pediatria, que lá era uma fundação, era tocada por freiras. Adorei. Só que chegando lá, a gente não se adaptou, porque imagina você sair da praia para Terra Nova do Norte em 1998. As pessoas ótimas, assim, não tem problema de adaptar com as pessoas, mas a gente não tinha escola para os meninos, era assim muito precário. A questão da minha avó, por ter Alzheimer, a gente não, né, assim, tinha que ter um cuidado redobrado, tinha que ter um cuidado, né, maior. Então foi muito confuso. Aí eu comecei a fazer, lá era luz de motor, desligava 10 horas da noite, aí ela acordava por conta de ventilador, aí ficava andando pela casa, então assim, era bem complicado. Aí nós passamos lá uns 2 meses e meio, falei, não tá dando, né? Gosto demais daqui, conversei com a freira, com a diretora, eu falei, mas não tem condição por causa de todos esses problemas. Aí eu fiz contatos novos com o escritório, tinha Canarana, tinha água boa e tinha Canarana. A gente via fotos, né? E o que me chamou muita atenção foram as ruas muito largas, né? Com as avenidas. Eu falei, nossa, que bom, vai dar para as crianças. Porque lá no Rio ninguém andava de bicicleta. Chegaram em Terra Nova e se ralaram todos. Acharam o máximo. Para aprender a andar de bicicleta, subir em árvore lá, porque Rio de Janeiro é impossível. Né, selva de cimento, viviam dentro do apartamento. E aí nós viemos para cá, eu escolhi aqui, porque Água Boa era plantão, eu teria que dar plantão também, então eu estava numa fase, né, recente, tinha perdido minha mãe, eu queria ficar mais em casa com eles, e aqui era só horário normal, né? Só durante o dia. Aí nós viemos, colocamos. Aí nesse meio do caminho, ainda fui no Rio de Janeiro, peguei minha gata que eu tinha deixado com meu irmão. Uma gata vira-lata. Tipo assim, nossa, devia ser um siamês, um gato. Não, super gata. Não, era assim, porque tinha um sentimento. Peguei a gata e viemos todos. Aí, assim, eu vim nessa época, né? O prefeito era o seu Darcy Romil, tenho um carinho imenso por ele, pela Dona Ivete, pela Traude da Alice, que foi a secretária, que era a secretária na época, e que foi a secretária de saúde que eu conversei. Aí eles foram me buscar lá na Serra, eu lembro até hoje, foram lá na Serra Dourada, que ainda era tudo sem asfalto, né? Foram lá me buscar, eu fiquei ali no Hotel Poliana uns dias, até conseguirem uma casa, né? Assim, as pessoas da cidade se mobilizarem, arranjarem uma casa. E pronto, e não saí mais, né? Aí foi paixão. Graças a Deus deu muito certo aqui. Foi muito bem recebida na cidade, muito bem recebida pela saúde, né? Pelos funcionários também. E fui ficando, aprendi muita coisa aqui. Foi em 1998. Eu cheguei aqui em dezembro de 1998, aí eu comecei a trabalhar no posto de saúde, que era ali, onde é o hospital, o antigo hospital, era ali na frente, em 1999, janeiro de 1999. A minha idade já que ela trabalha. Porque eu sou de 98. Eu formei com 23, né? Então, assim, eu formei jovem. E, né, já tô com uma idade certa, a gente tá com uma estrada, já tô para aposentar, mas... E Canarana, as pessoas são muito acolhedoras, né? Sim, tem assim, esse calor, eu falo assim, a gente sente isso, e várias pessoas que eu conheço que vieram pra cá falam a mesma coisa. Que Canarana, as pessoas são muito acolhedoras, então quando chega alguém novo na cidade, todo mundo quer acolher, então isso foi muito bom, né? Como eu tava vindo numa fase muito carente, que foi 1 ano e meio de muito sofrimento que a gente teve com minha mãe, eu cheguei aqui, eu fui abraçada, né? Eu não tive dificuldade de arrumar pessoas para cuidar da minha avó aqui. Eu tinha pessoas praticamente o dia inteiro e boas pessoas, né? Assim, uma família nos adotou, uma família que eram 2 irmãs funcionárias. Então, foi muito bom, assim, para mim aqui, né? E aí, logo em 2000, teve o concurso do município, eu fiz o concurso e aí fiquei mais estável, né? Fiquei mais tranquilo e
só alegria de lá pra cá. E como você se sente, doutora Cláudia, hoje em ser referência, não só aqui em Canarana, mas no Vale do Araguaia, né? Até que é engraçado, hoje de manhã eu recebi uma mensagem de querência. A babazinha da minha menina lá, Cássia, eu preciso do contato da doutora Cláudia, você tem? Então, assim, a gente vê que hoje, né, todo mundo conhece querência, a Gobô, né? Você é referência no Vale todo. Como que você se sente em relação a isso? Quando eu cheguei pra cá, né, em 99, realmente era escasso. Pediatra era uma especialidade que não tinha, igual hoje nós temos, né? Graças a Deus, tem as colegas que vêm aqui na cidade, atende, tem as colegas lá de Água Boa. O mais próximo pediatra era na Barra do Garça, que eu me lembre. Que, se não me engano, é o Dr. Mauro, que ainda tá lá também, que é dinossauro que nem eu. Então, eu, assim, com o trabalho, né, trabalhar, se dedicar, né, igual eu falei, eu vim de uma escola que a gente era muito, os professores eram muito rígidos, o paciente tem que ser, né, a prioridade, você tem que resolver o problema do paciente, você tem que dar atenção, cuidar de fato do paciente, resolver. Então, acho que... Ainda mais criança, né? E a gente porque adulto faz com amor, é verdade. Né? Mas aqui eu acabei fazendo tudo, né? Eu voltei a ser clínica aqui. Aqui não teve espaço para eu ser só pediatra dentro do serviço público. Né? Na verdade, quando a vaga surgiu para cá, era para fazer pediatria, mas também atender clínica. Então, eu acabei tendo que voltar para os livros, porque eu formei em Medicina Geral em 93 e em 96 em Pediatria. Então, eu estava desde 93 sem fazer clínica, só fazendo criança. E cheguei aqui e me deparei com adultos. Aí é a realidade, né? Você escolheu, assim, a pediatria. Foi por causa desses trabalhos, voluntariados que você fazia? Foi. Você tinha mais contato com criança? Eu me identifiquei muito com os orfanatos que a gente ia, eram 2 orfanatos que a gente ia, pelo grupo de teatro infantil que eu tinha. Aí depois nós fazíamos festa também em festinhas infantis, em condomínios, né? Assim, já ia pro High Society, vamos dizer assim, né? A gente tinha um grupinho que divulgava. E o asilo me dava muita tristeza, porque ali é o final. A criança não. A criança a gente acompanhava às vezes as histórias, né? O fulaninho foi adotado. Aí a família voltava nas festinhas, continuava ajudando no orfanato. E tinha muitas histórias muito boas de que a criança conseguia um lar, conseguia, né, desenvolver a vida. E o asilo, a gente sabe, infelizmente, que já está próximo, né? É um momento assim, eu profissionalmente, eu gosto muito mais de conseguir resolver, que é o que acontece dentro da pediatria. A gente tem uma gama de resolutividade muito maior do que na clínica, no adulto. O organismo já está mais judiado, já passou por várias coisas. Então, a resposta dentro da medicina é melhor na pediatria. Então, isso me chamou atenção, muita atenção. Aí eu já tava, né, com 2 filhos. Eu falei, o negócio é ser pediatra. Eu não pago consulta. Já tá tudo certo. Mas assim, nos casos quando é pra consultar os filhos mesmo, não é bom, né? Não, o sentimento de mãe. Não, eu falo assim brincando, mas eu levava meus filhos pros professores, espirrava, eu já tava lá na porta da faculdade com eles. Por isso hoje eu entendo muito. Hoje não, eu sempre entendi a ânsia das mães, né? Porque eu fui mãe não médica. Eu fui mãe, eu estava fazendo medicina. É a pior coisa. Você ouviu o galo cantar, mas você não sabe onde está o galo. Você sabe que aquilo ali pode ser um problema sério, mas você não tem a segurança de resolver. Um dia, a gente estava na casa da minha mãe, aí a minha menina estava com 2 para 3 aninhos, a idade da minha neta hoje. Sua filha também é médica, também né? Também é médica, Aí eu fui calçar um tênis dela, um domingo à noite, pra ir embora pra casa. Fui calçar um tênis nela, achei que ela tava com um caroço em cima do pé, pronto, era um tumor, porque eu já tinha passado na parte de ortopedia, então era um tumor, um osteosarcoma, uma coisa. Não dormi. Preocupada. Aí, graças a Deus, na época não tinha WhatsApp, porque eu ia ser a mãe do WhatsApp. Que ia na hora já. Que fazem comigo. Doutora, pelo amor de Deus. O meu professor, com certeza. Aí, no dia seguinte de manhã, não fui nem pro internato, né, pra pediatria. Peguei ela, botei debaixo do braço. Vamos lá no colega, no meu professor. E ele... atendi ela desde que nasceu e era meu professor. Ele olhou pra mim e Cláudia, pelo amor de Deus, eu não acredito que você tá perdendo seu horário de internato, você vai ter que pagar, você vai ter que repor. Eu falei, não tem problema.
ela não tem nada, leva essa menina pra casa, veja esse pé, tudo bem, você traz ela aqui. Eu não fiquei satisfeita. Lógico, saí de lá com ela, fui numa clínica de raio-x, fazer um raio-x. Pra ter certeza. Mas, então, por isso mas eu entendo, é igual assim, igual você falou, ainda bem que não tem internet, porque hoje em dia é aquela coisa, né? Você começa a sentir alguma coisa, você vai lá no tal do Google, meu Deus, você tá com câncer, você já tá morrendo. Então, o que hoje vocês passam, que não são da saúde, né? Da saúde, eu passava por ser da saúde. Eu lia no livro, eu já tinha ouvido um professor falar, então eu ficava com aquilo ali na cabeça, né? Hoje vocês vão no Google e vê só as coisas mais ruins. Porque o ser humano já vai logo pro pior, você nunca acha que é o melhor. Exatamente, acha que tá morrendo já, claro. Sim, Ai, ai. Doutora, e falando assim na questão, né, de mulher, de tudo, a gente vê que hoje em dia tá tomando conta da sociedade a questão, né, da mulher em várias áreas, né? Só que ainda existe um certo preconceito. A gente sabe que ainda tem pessoas que não aceitam bem isso. Como que você lida com isso? Já aconteceu alguma situação que você se sentiu desconfortável, né? Porque, fulano tá falando dessa forma porque eu sou mulher, ou certa atitude porque eu sou mulher. Então, igual eu estava falando no início, como eu vim de uma família matriarcal, né, que as vozes ativas eram as mulheres, eu acabei também sendo a voz ativa da minha família, porque no ano de 2000 aqui eu me separei, meu marido voltou para o Rio e eu fiquei sozinha com os meus 2 filhos e a minha avó. O meu irmão no Rio dava suporte, mas de longe, sem internet, assim, né, você ligação e então era bem complicado, eu fiquei sozinha. Então, eu entrei no modelo da minha mãe. Hoje eu olho para trás e eu entendo que tudo tem um porquê na vida, né? Sim. Então, assim, se minha avó foi assim, porque para minha mãe poder, né? Se ia passar pela situação de perder meu pai cedo, eu passei. Eu não quero que isso seja, né? Uma tradição, de maneira alguma, né? Peço todo dia a Deus, oro a Deus para as famílias que meus filhos constituírem, vão para frente, porque é importantíssima a presença dos dois, né? Do pai e da mãe juntos para criar as crianças. Mas como eu já vim dessa linhagem calejada, vamos dizer assim, eu não dou muito tempo. Eu já atropelo, eu sou muito rápida, né? Por eu ter feito uma faculdade que adestra a gente também a ter muito controle, né? Você não pode desabar junto com o paciente, né? Você não pode dar uma notícia, olha, você está com câncer, e você chorar junto. Então, toda a parte psicológica é trabalhada, e eu estava num momento, né, com a minha mãe, tendo problema, com 2 filhos pequenos. Então, eu vim bem cascuda mesmo, bem ensaboada. Eu não consigo deixar que aconteça. E se aconteça, a coisa não me afeta, vida que segue. Passou, eu nem me lembro. Agora, óbvio, né, que assim, assédio moral, assédio, né, por ser mulher, você quer esse, né, por ser mulher, por ser bonita, alguma coisa assim, acontece. Mas nada assim que ficou na minha memória, que eu me senti incomodada de maneira alguma. Assim, na profissão, agora que está chegando muita mulher, eu sempre tive que lidar muito com homens. Eu trabalhei um período muito grande na saúde indígena, que também foi né, uma situação muito boa para mim, que me deu muito aprendizado. E lá também é uma sociedade extremamente machista, que a mulher não tem voz. Então era complicado eu ter que bater de frente às vezes com situações igual a criança está passando mal, né? O indinho está passando mal, o avô quer fazer pagelança com fumaça em cima da criança e eu ter que intervir, eu ter que ser a voz ativa. Aí por ser mulher, né, para a cultura deles eu não tinha tanta expressão, mas aí eu conseguia separar, não é, né, Alice? É a cultura deles. Mas na nossa sociedade, né, graças a Deus, eu consegui, assim, patrolar, eu não tenho problema. Eu tenho muito mais problemas com pessoas falsas, que puxam o tapete, isso me magoa muito mais, porque a gente confia, tem aquele certo... né, assim, né? A gente não faz para os outros o que a gente não quer que faça pra gente. Então, eu sempre trato todos com muita sinceridade. Se eu posso te ajudar, eu vou te ajudar. Se eu não posso te ajudar, se eu não consigo resolver o seu problema médico, se eu não posso, às vezes, fazer um favor que você me peça, eu vou ser sincera e vou te falar. E tem muitas pessoas que ficam te cozinhando. Então, isso, na trajetória, às vezes, de você depender de um colega, né? Olha, eu vou deixar o paciente sob o seu cuidado, mas tem que olhar a cada 3 horas, tem que fazer de você voltar e aquilo ali não está feito.
E você vê que a situação arruinou porque não teve o cuidado. Então, isso me magoa muito mais. E isso a gente vê muito mais com os homens. Né? Porque nós, mulheres, acho que pelo instinto materno, a gente já vem para cuidar. Né? O nosso instinto principal é cuidar. Apesar da gente estar saindo de casa, né? Da gente estar trabalhando, eu nunca deixei de cuidar. Que, né, as duas têm filhos. Sim, né? As duas meninas aqui têm filhos. A então, gente vocês entende também, perfeitamente. Vocês chegam em casa, o primeiro instinto de vocês não é comer, não é tomar banho, não é botar as pernas para cima. É cuidar. É o que? Né? Então, esse cuidar em mim foi muito mais exacerbado por eu ter vindo de uma realidade de ir em orfanato, por eu ter feito medicina. Então, eu quero cuidar. Por exemplo, agora, eu falo em aposentar, que eu já poderia estar dando entrada, eu já me dá um mal-estar. Não sei se eu quero. Eu não sei se eu quero, eu não sei se eu vou conseguir ficar. Dá a sensação que eu vou... abandonar. Eu não vou estar sendo útil para a sociedade, eu não vou estar cuidando. Né? Poxa, mas eu sei tantas coisas, assim, não me gabando, mas assim, eu sei tantas coisas. Posso ajudar tanta pessoa. Posso ajudar, e principalmente na pediatria. E isso a gente vê muito, porque a gente que é mãe, né, convive com muitas mães, a gente vê muito casos que às vezes as mães já foi em várias pessoas, né, já passou por vários médicos, mas não conseguiu achar, e a senhora conseguiu achar o que era que estava, né, afligindo a criança, o que tinha. Então, assim, realmente, a gente até pensa, porque a gente vê falar muito, né, sobre como você desenvolve bem na pediatria. Eu gosto de resolver. E eu sou humilde, eu não sou soberba. Eu falo para os pais, olha, se eu conseguir, vocês vão ficar aqui, a gente vai tratar. Se eu não conseguir, eu vou ser a primeira, botar vocês dentro de uma referência boa, né? Orientar, e tanto que eu sigo o rastro. Todas as crianças que eu encaminho da clínica, eu sigo o rastro, eu converso com um colega da referência, eu sempre continuo acompanhando. Quando a criança volta, é o instinto de cuidar. Né? Realmente. Dentro do serviço público, às vezes a gente não consegue fazer toda essa rota, né? Porque é muita gente e tal, mas o que eu consigo, né? O que dá para eu também ter um cuidado, eu também tenho, né? Sim. Doutora, em 2020 teve aí a pandemia, né? E sabemos que você foi uma das pessoas que esteve ali na linha de frente ao combate ao Covid aqui no nosso município. Como que foi toda essa experiência para você, para sua carreira? Como é que foi essa experiência, que a gente sabe que não foi nada fácil, porque assim, teve profissionais que vocês perderam também, que eram colegas de vocês, né? Foi um momento muito difícil, acho que para o mundo inteiro, né? Mas para os profissionais que foram para a linha de frente, foi bem sofrido. Quando começou os casos na Europa, foi em final de dezembro, em janeiro aqui a gente já tinha uma noção muito ruim, eu e o meu marido, o Elias, do que ia acontecer. Porque os filhos dele, os meus enteados, estavam morando na época em Bérgamo, na Itália, que era o olho do furacão, em dezembro e janeiro. Então a gente conversava, eles não saíam de casa, só vendo o carro da funerária pegar os vizinhos, os idosos. Então, assim. E aí a gente foi ficando, eu fui entrando numa paranoia ali em janeiro, de desespero, de meu Deus, não pode chegar aqui, não pode chegar aqui. Aí vem carnaval, aí você fica vendo carnaval na televisão. Eu sou carioca, adoro carnaval, mas aquele ano não tinha que ter tido carnaval. Claro que não ia evitar. Eu acho que eu até falei errado, né? Talvez. Foi 2020, foi 2021, né? Não, foi 2020. Foi? O primeiro caso aqui foi em março, se não me engano, 2020. Foi 2020. Então, tá. Foi março ou final de março. Então, assim, claro que não ia retardar. Né? Não ia adiar. Evitar. Mas poderia adiar. Assim. Talvez o mundo soubesse de mais coisas. Porque a gente estava indo para uma guerra que a gente não conhecia. O que era? E aí liberou tudo, igual você falou. Né? Então, assim... Aí veio o carnaval e depois do carnaval veio o primeiro caso. Quando a Globo anunciou o primeiro caso em São Paulo, eu chorei tanto dentro de casa, porque eu imaginei tudo que os meninos estavam vivendo lá, nós iríamos viver aqui. Ia demorar um pouquinho para chegar no interior, mas ia chegar. Não tinha como. Né? E aí tem o restante da minha família lá no Rio, que você já fica apavorado, porque Rio também, né? Rio e São Paulo é rota internacional. E foi um total desespero. E no início aqui,
como em qualquer outro lugar, até o serviço conseguir se organizar, tentar fazer algum fluxo, tentar fazer uma rotina, trata com o quê, faz o quê. Então, isso tudo foi muito demorado, foram alguns meses para a gente ter, de fato, né, uma situação acontecendo. O primeiro caso aqui de Canarana, eu que diagnostiquei. A gente estava no posto de saúde, nós começamos a fazer algumas modificações, né? Tentar evitar o atendimento e tal nos postos de saúde, e ficou só pro Covid. E aí era até um caso que era importado, ou seja, era o primeiro caso mesmo, né? Que a gente veio de fora de um município que já tinha tido caso. Então, assim, quando a doutora Níris do laboratório me ligou à tarde, me ligou no meu celular. Quando eu vi o celular dela no meu celular, que eu sei que ela estava no horário de trabalho dela, eu falei, lá vem. Tem alguém tá positivo, não é possível. Nossa. Meu sangue caiu assim, ó. Nossa. Gelei. Aí ela, doutora, infelizmente chegou. E aí, assim, né, foi um aprendizado para todos, né? A gente brigava muito entre a gente, as equipes, porque um queria fazer uma coisa, o outro queria outra, um era mais todo estressado, mundo com eu nervo, hiper estressada, pele, né? todo mundo com nervo, flor da pele, eu querendo, né, ser rápida e as coisas às vezes não chegavam, às vezes não chegava a máscara, não chegava, não por causa do município, mas assim, porque estava todo mundo vivendo isso, né? Então foi muito, muito sofrido mesmo. E ver as pessoas, né, o sofrimento das pessoas, a falta de ar, nossa mãe. Só que assim, o ano de 2020 não foi o pior. Foi o primeiro, foi o pior porque a gente teve o primeiro contato. Isso, né? Que susto. O susto. Mas o pior ano mesmo foi dezembro de 2020 para frente. Ali, 2021 foi o inferno astral, não só de Canarana, né, mas foi o inferno astral de todos os funcionários da saúde que trabalharam no Covid, que veio uma cepa mais agressiva, que foi a cepa amazonense, e um pouquinho que a gente começou a entender o Covid em 2020, né, e aí tinha aquelas linhas de tratamento precoce que eu fazia parte, a gente desaprendeu tudo porque parecia que era um vírus totalmente diferente. O que você... não vai acontecer isso. Não, a gente vai... Né, tem 2, 3 dias de chance. Não era nada disso. Mudou totalmente a realidade da doença. Então, aí foi quando nós, infelizmente, perdemos, né, alguns funcionários, perdemos mais pessoas da cidade. Teve mais casos. Houve uma mortalidade muito próxima. Praticamente toda semana a gente perdia 2, 3 da cidade. Então, isso foi desgastando, foi cansando. Foi quando a gente levou o Covid lá para o outro PSF, tirou de dentro dos postos. Fizemos lá. As igrejas iam lá fazer oração pra gente, porque chega uma hora que nem o emocional fica extremamente abalado. É uma energia, né? Eu não dormia nem em casa e nem lá. Eu ia para casa e ficava ligando lá e pegando as notícias de tomografia do fulano, dizendo como é que tá, olha, como é que ele tá, como é que é isso, como é que é aquilo. Você fica ligado o tempo inteiro. E o medo de você voltar no dia seguinte e você ver o leito vazio ou com outra pessoa, né? Porque vazio nunca ficava, mas com outra pessoa, e aquela pessoa que você deu boa noite um dia antes, fica firme, se Deus quiser vai dar certo. Assim. No dia seguinte você olhar pro leito e outro já. Sabe? Então, assim, foi muito, 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 muito pesado mesmo. E é um momento que a gente tem que se agarrar com Deus, né? Eu sempre tenho fé, sempre vim, né, de uma família cristã. Todos os meus dias, eu ensinei isso para os meus 2 filhos, principalmente minha filha que lida com gente. Todos os meus dias de manhã, antes de eu ir trabalhar, que eu vou lidar com a vida, eu peço a Deus, Deus, me capacite. Se eu não puder ajudar, que eu não trabalhe. Então, eu falava isso todos os dias, lá no Covid. E falava para algumas pessoas, gente, fica com o coração em paz, porque Deus, se a gente não puder ajudar, a gente não vai atrapalhar. Né? Então foi uma situação assim bem difícil mesmo. E deve ser uma pressão, né, também, porque os familiares ali também sofrendo junto, né? E aí não pode entrar, e aí eu com o coração de manteiga deixava entrar, e aí quando o enfermeiro via, eu já estava lá dentro com o familiar, e aí a enfermeira vinha brigar, falava, não, só um pouquinho. Mas não pode, vai contaminar. Eu falava, gente, mas se na hora eles não entendem que é por um bem maior, né? De levar pra família. E às vezes você pensava assim também, pode ser a última chance da pessoa, né? Eu sempre fui muito assim, melada. Sempre deixava. Aí eu falava, gente, mas é o que você falou, mas e se não verem mais, né?
Ele sabe do risco, ele falou que não se incomoda com o risco, né, de entrar e paramento. Aí eu falava assim, mas a gente não tá aqui dentro paramentado? Ele vai entrar, a pessoa vai entrar paramentada, vai ficar aqui 10 minutos só, a gente tá aqui o dia inteiro, né? Custa, né? Só e às vezes esses 10 minutos faz diferença na vida de quem tá lá dentro. Né? É muito importante esse cuidado também, esse cuidado emocional, esse carinho, não só da equipe, mas você ter uma pessoa da sua família, né, que você sabe que tá ali então, te esperando, tá ali, olha, vai, principalmente os que iam para UTI. É uma viagem, gente. Né, uma grande maioria sem volta, então como é que você não vai, como é que você não vai deixar? Isso que eu não cheguei a perder familiar, mas só como você não vai deixar os parentes entrarem, pelo menos os mais próximos, 1 ou 2 mais próximos, né? Doutora Cláudia, falando na questão de Covid, SUS, né? Você faz atendimento no SUS, como comentou, e você atende no particular também, né? Como que é conciliar? Porque eu imagino que deve ser uma loucura, né? É uma loucura. A pediatria, eu não consigo dizer não. Né? Então, assim, o adulto, além de ter outros colegas na cidade, né? Tem vários médicos que atendem o adulto. Então, se você não consegue com um, você tenta com o outro, vai, né? A parte do particular. Mas aqui, por ser eu sozinha, eu não consigo dizer não para criança. Então, a minha vida é bem complicada. Bem apertada. Bem apertada. E às 11 eu vou para a clínica. Aí eu atendo, assim, os que forem urgência, se tiver febre, né? E aí passo em casa, tipo, meia hora, 40 minutos, só pra dar uma descansada, botar, né, as perninhas pra cima um pouco. Aí volto pro posto, 5 horas eu volto pra clínica e fico até 8 horas, 8h30, o tempo que as pessoas precisarem. Ano passado eu me dei o luxo de não trabalhar quarta-feira à noite, porque aí eu fico com os meus netos. Porque se você tem que, às vezes, colocar uma regra, né? Sim. Então, eu atendo quarta de manhã, quer dizer, e assim, os clientes, né, os nossos pacientes, eles já acabam se adaptando, já sabem, né? Ó, se tiver alguma coisa, tem que ir logo de manhã ou deixar para o dia seguinte. Mas assim, claro que eu sempre socorro no WhatsApp, graças a Deus nunca teve nenhum caso de eu precisar ir lá na clínica, correr, porque se aparecer também eu vou, né? Eu tenho ajuda. Eles ficam comigo, tem meu enteado, tem meu marido, se eu precisar ir lá na clínica, deixá-los 40 minutos, uma hora também, não tem tanto problema. Mas graças a Deus nunca precisou. E eu tô sempre atenta, assim, ao WhatsApp. Eu tô com eles, mas eu tô cuidando do WhatsApp. E além daqui, eu faço pediatria também, em Querência e em Cocalinho. Meu Deus. Antes eu fazia em Querência, em Gaúcha e Água Boa e Nova Chavantina. Porque as pessoas vinham e ficavam, vai. Então, a gente acaba trabalhando no final de semana, né? Sim. Mas aí, com a vinda dos netos, eu dei uma prioridade. Porque senão você fica só trabalhando. Eu, infelizmente ou felizmente, eu venho de um legado de médico, né? De uma onda de médico que a gente gosta de trabalhar. Se deixar, eu trabalho domingo, entendeu? E isso acaba irritando a família, irrita o marido, né? Assim, irrita sim, né? Mas você só não trabalha. Tem tempo pra nós, Pra que você pega tanta coisa fora? Por que você vai fazer pediatria lá? Não sei. Mas assim, é o que eu falo, não tem como não tem como dizer não. Porque a pediatria, às vezes, uma orientação, uma conversa que você faz com a mãe, você muda a realidade da criança. É o que acontece, por exemplo, em município igual o Cocalim, que lá as pessoas são bem carentes, né? Então, eles não conseguem ter acesso a particular, em Água Boa, por exemplo. Né? Mas no caso lá, você atende pelo SUS. Pelo SUS. Então, assim, já desde desde 2020, final de 2021, nós começamos lá, se eu não me engano. Então, assim, hoje eu vejo como tá diferente. Sabe? Como fez a diferença. A conversa da água filtrada, a conversa das mãos antes de comer, o tipo da alimentação, né? A questão da higiene pessoal das meninas. Então, isso tudo é uma conversa que você tem. Nem tudo é remédio dentro da pediatria, sabe? E aí isso a gente muda uma realidade. Então, eu fico sempre achando que se eu parar, vai ter gente que vai ficar para trás. A gente fica com essa sensação, o médico, né? Os médicos antigos, pelo menos, ficam com essa sensação. A minha menina, antes de ser mãe,
ela achava um absurdo. Mãe, você tem que descansar. Mãe, você já trabalhou demais. Mãe, não sei o quê. Agora que ela tem a filha, ela entende. Ela, mãe, pelo amor de Deus, ainda bem que você não para, porque eu fico imaginando como que seria, né? Então, que agora assim, ela é mãe, ela já sabe, né? Entende o sufoco que é num local que a gente vive, que tem pouco acesso. Né? Aqui a gente não tem um hospital de referência de pediatria. Por exemplo, você vai para uma cidade grande, você tem 3, 4 hospitais do SUS que atendem, que são só de pediatria. Aqui a gente não tem isso, né? A gente tem a pediatria ali do regional, mas é estrangulada, porque tem que atender a região inteira, né? Sim. Então, uma coisa que a gente tem que trazer rapidamente para nossa região é a questão do cuidado materno-infantil. Sim. Né? Olha, dentro de uma sociedade, se você cuidar bem da mãe, das crianças, dos idosos, a faixa etária ali no meio, que é a faixa etária que trabalha, eles se viram bem. Eles né? não ficam doentes. Isso. Raro, né? Algumas exceções, um câncer, uma situação assim, você tem uma amidalite, mas eu tô falando assim, aquela situação crônica, que pode vir a desencadear um óbito, onde você vê mais óbito, tirando, lógico, os acidentes, né? Sim, que não tem como, né? Mas aonde é? É ali. Mãe, criança, gestante, né? Neném pequenininho, e lá depois, o final da história, lá no idoso. E cada dia tá nascendo mais criança, né? A gente vê Graças assim... a Deus. O pessoal é gestante o tempo todo. Uma coisa assim, doutora, você falou que na faculdade vocês aprendem a lidar com o sofrimento. Entendi isso, né? Vocês aprendem a blindar. Mas como que é isso no dia a dia, por exemplo? Lidar com a mãe e o filho ali, às vezes você tá com uma... Por exemplo, eu sou mãe, igual você falou, eu sou mãe e eu tenho uma bebê. Então, se eu tenho alguém vier me falar uma doença, vamos supor, um caso mais grave, como que é lidar com essa situação? Isso afeta, não tem como não afetar, né? Eu sempre falo, o dia que a gente parar de se emocionar com as situações do ser humano, pode também pendurar a chuteira, pode sair de campo, né? Que algo está errado. Algo está errado. Eu achar normal, né? Eu não, pelo menos não aquele dia ali eu não ficar chateada por um diagnóstico grave, né? Então isso acontece demais. O dia acaba, sabe? Às vezes você tinha alguma programação para fazer à noite, aí você já chega em casa e já fala, tô afim, quero ficar na minha, quero ficar quieta. Sabe? Na residência, que é muito pesado, por exemplo, a gente passa pela oncopediatria, que é a única especialidade que eu não consigo até hoje, assim, não consigo mesmo. Então, na oncopediatria é terrível. Eu só de terrível. E eu já tinha os meus filhos, então eu olhava para as crianças, a gente ia passar visita, eu só chorava. Aí o oncologista, né, me pegava, o professor, doutor Fernando Werneck, ou você vira coleguinha, ou você trata. Você não pode entrar nas enfermarias chorando, doutora Cláudia. Aí eu falei, mas eu tenho 2 filhos. Ele falou, não interessa, engole o choro. Que aqui você não é a mãe, aqui você é o médico. Você tem que dar o diagnóstico, você tem que estar centrada para você entender o que está acontecendo e fazer o melhor para a criança. Você vai chorar lá no quarto dos médicos, você vai chorar lá à noite, aqui dentro não. Então isso a gente ia... Sabe, trabalhando, engole o choro, aquela coisa de engolir o choro, porque você não pode desabar na frente do paciente, né? Mas é pesado. É igual o Covid, né? Assim, no Covid a gente se emocionou demais, né? Com essas situações, né? De ver a vida sendo interrompida, assim, né? A vida sendo interrompida, pessoas chorando, pelo amor de Deus, não entuba, pelo amor que a gente passou por essas situações aqui com algumas pessoas, não entuba, mas a gente vendo que não tinha como, né? Então é complicado, fácil não é triste. E qual que é a frase que você acha assim que define a sua vida? Uma frase? Perseverar. E perseverar muito. E ter força, muita força. Porque assim, né, eu já passei por muitas situações e eu sempre renasço, né? E humildade para tudo e em tudo, eu sempre fui muito humilde, sempre. Se chegar um paciente para mim, me contar uma história inteira, não tiver noção do que é, eu vou falar para ele, olha, eu não sei o que está acontecendo com você, mas eu vou te ajudar. A gente vai tentar saber, né? Vou falar com um profissional tal, vou te mandar para esse especialista aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então é ser humilde. Né? Eu acho que a gente ganha muito na vida. É verdade. A gente não desistindo do que a gente quer e sendo humilde ao mesmo tempo.
Sim. Então, nós queremos agradecer pela sua participação, por estar aqui. Foi de grande valia tudo que você passou pra gente hoje, né, Cássia? Exatamente. Estou muito grata de ter recebido você aqui. Muito obrigada. Como se diz, tenho certeza que quem vai assistir a gente também vai gostar de conhecer um pouco mais da sua história, porque às vezes a gente conhece só a doutora Cláudia, né? Mas A doutora que tá lá no PSF ou no particular, mas a gente não conhece a real história das pessoas, né? Isso, então acho que O intuito vai ser... do nosso podcast desde o início é isso, é trazer as pessoas para elas contarem Isso é muito bom. sobre Chega mais próximo, né? Isso, a realidade. sociedade, fica sabendo melhor da sua realidade. Aí, às vezes, até entende você dentro do contexto. Exatamente, da cidade, né? exatamente. Assim, eu tenho uma gratidão imensa aqui pela cidade, né? Então, eu também não quero parar por isso, assim, né? Eu não quero deixar de... Eu até brinco lá em casa, falo, enquanto eu não tiver trocando nome de remédio, né? E chamando o paciente pelo nome errado, né? E de insistir, não, fulano, não, meu nome é Beltrano, não, fulano. Eu vou continuar na ativa, né? Eu tenho certeza que não só a gente, como não só a Canarana também agradece muito, né? Por tudo que você faz pelas crianças, porque é os bem maior que a gente tem. A gente que é mãe... Não tem, você também é mãe, não tem explicação, né? Então ter alguém que cuida dos filhos da gente com tanto amor, com tanto cuidado, né? A gente às vezes gosta mais por exemplo, de uma babá, a gente tem mais carinho por uma babá que cuida tão bem da gente do que às vezes por um parente que não é tão próximo, né? Você fica assim... Depois que a gente fica uma gratidão. A babá vira uma parente, né? Aquela pessoa que fica com seu filho o dia inteiro, que cuida, que alimenta, que você chega em casa, você vê que a criança tá feliz, né? No convívio ali, pra você vira uma irmã, assim, né? Exatamente. E quem cuida tão bem das crianças da gente, como se diz, eu falo que quem cuida de filhos cuida de qualquer coisa. Não é verdade? Sim, também. Né? Então, olha, eu tava assim, eu já tava começando a entrar nessa vibe de ter que parar, tem que, né, descansar, que não sei o quê, faz outra coisa, para de trabalhar tanto, fica em casa, vai cuidar de já trabalhou muito. Eu gosto muito de cachorro, né? De Rottweiler. Vai cuidar dessas Rottweiler. Aí nós tivemos uma situação que eu precisei levar a minha neta num pronto-socorro lá em Goiânia. Eu tava lá, manda aqui, e acabamos indo lá com ela. Para um amigo meu, um pneumologista de lá, Dr. Gustavo Rassi. Aí, e ele é da minha idade, né? Ele tá conversando e tal. E aí a Amanda entrou nesse assunto, né, minha filha médica? Porque minha mãe tem que parar, o senhor também já tá bom de parar, que não sei o quê, vocês têm que descansar, vocês têm que viver a vida. Aí ele, Amanda, o meu pai, que é o dono aqui, que eu sou herdeira, já cheguei pronta aqui falando, né? O meu pai tá com 84 anos, é pediatra, é um dos primeiros pediatras de Goiânia. Ele vem às 7 horas, era uma sexta-feira à noite, por isso que entrou nesse assunto, sabe? De tipo, sexta-feira, 9 horas da noite, o médico lá ainda atendendo porta de pronto-socorro, tá? Aí ele, Amanda, amanhã às 7 horas, meu pai vai vir pegar o plantão, 84 anos. Não porque precisa não, tem os plantonistas, mas ele vem. É amor. Ele acorda, ele toma um banhozinho dele, toma um cafezinho dele, bota a roupinha dele toda branquinha e vem pra cá e passa 12 horas aqui dentro. Meus irmãos, todo mundo já tentou arrancar ele daqui. E desistimos. Né? Tem que deixar, se ele falei, tá vendo, minha filha? Se ele de 84 anos pode, né? Eu com meus réis 53, que foi ano passado, né? Eu tô ainda começando essa situação. Ainda tem muito ainda. Aí eu peguei e me... Oi? É uma profissão de muito amor, né? Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu já tava me sentindo uma velha dentro da medicina, tipo assim, né? Minha mãe toda hora, todo mundo, para, você tem que descansar. Aí eu falei, não. Aí toda vez eu lembro dele. Do pai desse meu amigo de 84 anos, que agora tá com 85, ainda tá lá trabalhando, que esse ano eu já encaminhei 2 crianças pra lá. Eu sempre pergunto, seu pai tá ainda aqui, tá aqui. Mas a minha bisavó esse ano faleceu, sabe? E assim, ela deixou um legado muito lindo e ela sempre falava assim pra gente, o dia que eu parar, eu vou morrer. Então eu não paro, porque se eu parar, eu sei que eu vou morrer. Mas hoje a gente já tem estudos que mostram isso. A pessoa ativa, né, que fica com o cérebro o tempo inteiro, que tem várias coisas ao mesmo tempo, pensando, fazendo, precisa da memória, né, e lembrar, é uma pessoa que vai ter uma sobrevida melhor na questão de saúde mental, né, de cognição, do que aquela pessoa que parou, acabou no tempo. Porque o cérebro vai atrofiando também, né? É verdade. Então, depois minha inspiração desse pediatra, eu não vou parar. Tem mais um caminho aí ainda, tem mais uns dias de trabalho. Com certeza.
É isso, né? Então tá Então bom. é isso. Obrigada a todos os telespectadores e acompanhar a história dela que tá incrível, né? Muito obrigado, né, pelos telespectadores também de estarem vendo e obrigada às meninas, né, por terem me chamado, me convidado. Tá Nós bom? que agradecemos.